exclusivo. Nossos repórteres mostram o descaso com a vida no transporte público de São Paulo. Vans intermunicipais trafegam superlotadas e acima do limite de velocidade. Sem fiscalização, o que se vê é um total desrespeito a quem precisa do serviço. Sobrinha neta do ex-presidente José Sarney é achada morta no apartamento em que morava em São Luís. Um cunhado é o principal suspeito do crime. Jovem é preso no Distrito Federal por atropelar a própria mãe depois de uma briga em família. Menor confessa que assassinou o pastor na Baixada Fluminense por achar que uma muleta era fuzil. Casas desabam em consequência da chuva no Rio de Janeiro. Essa, onde nós estamos, também corre o risco de desabar. Mas a moradora insiste em permanecer aqui. Donald Trump começa a formar equipe do novo governo americano. Seu braço direito será um supremacista branco, que tem a simpatia até da Ku Klux Klan. As imagens da maior lua cheia em 68 anos no Brasil e no mundo. E um ensaio fotográfico para alegrar os pais de recém-nascidos prematuros. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. A polícia vai pedir nas próximas horas a prisão temporária do ex-namorado da mulher assassinada dentro de casa em São Paulo. Um homem que estava com ela no momento do crime continua internado em estado grave. Uma adolescente confessou o assassinato de um pastor em uma favela de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O menor atirou depois de confundir uma muleta com um fuzil. A polícia prendeu hoje no interior de São Paulo uma mulher suspeita de tráfico de bebês. A mãe que havia denunciado o sequestro confessou que entregou a criança. E agora mais notícias pelo Brasil. A chuva provocou estragos no estado do Rio. Casas desabaram e até o centro cirúrgico de um hospital ficou alagado. Em pleno feriadão, vale o alerta. É obrigatório trafegar com farol aceso durante o dia nas rodovias estaduais e federais. Tem muito motorista esquecendo esse detalhe e correndo o risco de ser multado. O dólar alcançou hoje o valor mais alto desde o mês de junho. E esta alta do dólar tem tirado o sono de muitos brasileiros com planos de viajar nas férias. Todos os dias, milhões de passageiros enfrentam longas filas e transporte público lotado na volta para casa. Em alguns casos, esse trajeto, além de cansativo, ele pode ser também perigoso. Em São Paulo, vans intermunicipais que ligam a capital à região metropolitana desrespeitam o limite de velocidade e transportam mais pessoas do que o permitido. Veja na reportagem de Marcelo Carrião e Christian Mendes. A empresa metropolitana de transportes urbanos de São Paulo afirma que existe fiscalização e que somente nos últimos 10 meses foram aplicadas quase 5.000 autuações, grande parte por lotação excessiva, e que 29 veículos foram apreendidos por desrespeito às normas de segurança. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, começou a indicar os nomes das pessoas que vão compor o governo dele. Já em relação às promessas de campanha, Trump deu sinais de que não conseguirá cumpri-las integralmente. Um ano depois dos atentados de Paris, 20 pessoas que ficaram feridas nos ataques ainda se recuperam em hospitais. Quase 2.000 também recebem tratamento psicológico devido aos traumas. A França fez várias homenagens para lembrar os 130 mortos pelo Estado Islâmico. Sérgio Uti. Voltando ao Brasil, o preço da gasolina caiu em apenas 12 estados e no Distrito Federal. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o valor médio do litro subiu depois que a Petrobras anunciou 2 quedas de preço da gasolina e também do diesel nas refinarias. Você vai ver daqui a pouco. Avião gigante atrai curiosos durante pouso no interior de São Paulo. A maior superlua dos últimos 70 anos. O fenômeno já foi visto em vários países do mundo. Você vai ver já já. O maior avião do mundo pousou hoje em Campinas, interior de São Paulo. O supercargueiro veio ao Brasil buscar um transformador que pesa mais de 150 toneladas.
Uma sobrinha neta do ex-presidente da República, José Sarney, foi encontrada morta no Maranhão. O cunhado dela foi preso, apontado pela polícia como principal suspeito de cometer o crime. A comissão de deputados que analisa o projeto de medidas anticorrupção deve votar o texto nos próximos dias. Os detalhes foram discutidos hoje com o Ministério Público Federal. E a Superlua já pôde ser vista em vários países. Em instantes, Brasil está suspenso de competições organizadas pela Federação Internacional de Basquete. A antiga casa de Maradona vira museu em Buenos Aires. Moradora faz cantinho da solidariedade na própria casa e doa alimentos, roupas e muito mais a estranhos. Bebês prematuros são estrelas de um ensaio fotográfico no Distrito Federal. Você vai ver já já. Obras de Iberê Camargo, Tomi Otaki e Vitor Brecheret serão leiloadas em São Paulo. O acervo faz parte da massa falida do Banco Santos. O lance inicial varia bastante, de R$ 150 até R$ 1.100.000. Bebês prematuros são as estrelas de um ensaio fotográfico no Hospital de Ceilândia, no Distrito Federal. Eles foram clicados na UTI neonatal usando fantasias feitas pelas próprias mães. Uma iniciativa simples de uma moradora se tornou um exemplo de solidariedade e de boa vizinhança em São Paulo. Celito Esteves. E uma última informação. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, derrubou a liminar que suspendia o aumento da contribuição previdenciária no Rio de Janeiro. A decisão impedia a Assembleia Legislativa de votar o projeto que aumenta para 30% o desconto dos servidores do Estado do Rio. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.